Essa é a pergunta que não quer calar. Para que a gente pede tanto da presença de Deus, da chuva de Deus, do amor de Deus? Qual é o nosso propósito com isso? É para ostentar? É para poder ficar falando em línguas para os outros verem que nós somos batizados com o Espírito Santo? Será que Deus derrama a chuva dele sem propósito? Será que ele derrama a chuva dele sem propósito? Eu garanto a vocês que não. Eu garanto a vocês que não. Tudo que Deus faz, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Eu não quero mudar meu assunto, não, mas eu até poderia mudar meu assunto aqui só para falar com vocês sobre a importância de você crer que há um propósito. Hebreus, eu só vou deixar esse versículo contigo aqui de Hebreus 6, versículo 7, porque me veio o coração enquanto nós cantávamos. Porque a terra, vou ler a versão NAA, a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, a chuva que cai sobre a terra é para que ela produza, dê frutos. Mas ele vai dizer também, vai fazer uma advertência também dura, no versículo seguinte: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Claro que era como eles faziam, queimar a terra, literalmente queimava as ervas da linha toda, de tacar fogo em tudo, como alguns fazem até hoje, né? Taca fogo no mato. Então, se que você produz não é um bom fruto, a bênção, não tem sentido receber chuva. Mas se a chuva tem um propósito especial, aí faz todo sentido. É uma bênção poder ser cheio do Espírito do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Nessa última assembleia que nós fizemos agora em junho, foi em junho, já foi em julho, já não me recordo se foi em julho ou julho, mas a gente pegou os irmãos que chegaram aqui em janeiro, de janeiro a junho, nós convidamos para vir aqui à frente, na reunião para vinculados, para irmãos, e ficou, não sei que lotado, não sei que não tem a imagem desse dia, eu até pensei que estava gravando, não gravei. É aquela coisa de velho, que às vezes tu pensa que não está fazendo nada, né? Não gravei. Mas eu vi que Andros gravou, alguém gravou. E tinha uma galera, eu fiquei assustado, eu falei, poxa, que legal, cara. Tem bastante gente que se vinculou a nós nesses primeiros meses do ano. E eu fiquei, assim, bastante impressionado. Não sei vocês, eu fiquei bastante impressionado de ver tanta gente. É claro que tem irmãos ali que vieram de outra cidade, como Flecha, Tita, que vieram de Curitiba, Mateus, Rebeca, vieram de Cabo Frio. Mas também tem irmãos que saíram, deixaram algumas comunidades locais aqui no Rio de Janeiro e se vincularam, obviamente. E, claro, por fim, temos aqueles que se batizaram, né? De janeiro a junho, aí, se batizaram, estavam aqui nessa apresentação aqui na frente, né? Mas eu quero te falar uma coisa, você que se vinculou conosco, você que declarou a tua intenção de andar conosco. O objetivo do presbitério, de todos os ministérios aqui, todos os pastores, todos os evangelistas, todo mundo que trabalha nessa igreja, liderando, cuidando, ele só tem um propósito. Eles esperam que você cresça e multiplique. Você não... Seria muito triste você vincular conosco e seguir na mesma condição. Se você nasceu de novo, por exemplo, é importante que você saiba que o plano de Deus para a tua vida é que você cresça. Você precisa crescer, se desenvolver. A semelhança de um bebê quando nasce numa família. Nasceu o bebê,
agora o bebê tem que crescer. Ou uma plantinha, né? Tem uma plantinha lá que você está regando, cuidando, ela tem que crescer, ela tem que dar. Agora, as nossas orquídeas, eu falo, nossa, para ver se Denise pega. As nossas orquídeas começaram a colocar as flores assim, né? Quando a gente veio de Curitiba, o pessoal diz, as orquídeas não vão sobreviver no Rio. Não, estão sobrevivendo bem. Então, nas lutas e nas provas, as orquídeas seguem florescendo. Mas é tão bom você ver que está cumprindo o seu propósito, né? O propósito, até o cacto da flor. Tirei até umas fotos dos cactos que a gente ganhou aí. Foi de Mariana. E Denise trouxe, falou, toma. Que a Denise faz assim, ela ganha e leva, toma. E eu cuido, eu sou o jardineiro da parada. E o cacto floresceu. Os 2 cactos floresceram, que é uma raridade, né? Mas, quer dizer, a raridade é você pegar a flor do cacto ali. Lá em Pôr da Folha a gente pega a flor. Mas a vida é assim. Você nasceu para cumprir um propósito. E se você vinculou aqui, é para cumprir um propósito. E se você mudou de terra, Flecha, Mateus e companhia, é para cumprir um propósito. Não tem sentido você chegar por aqui se não for para cumprir um plano de Deus. Quantos podem dizer amém? Aqui está rebelde, aqui meu. Isso, agora foi. Mas a pergunta também que não quer calar é a seguinte: como crescer na família de Deus? Você percebeu que minha voz está meio estranhinha, né? Eu cheguei em casa ontem de Cabo Frio, mas a garganta estava queimando igual fogo. Falei, Dedê, vamos orando, porque eu me comprometi com os irmãos de falar um tema. Como crescer na família de Deus? A semelhança da plantinha, do bebê, tem alguns processos a gente vai passar, a gente vai viver, obviamente, né? Para crescer, tem que viver alguns processos, óbvio. E eu não vou falar de todos os processos contigo aqui, nem cabe, o tempo não dá. Mas eu quero destacar um que eu creio que é uma palavra de Deus para a hora, para esse tempo, para esse momento. Porque todo mundo que quer crescer precisa, de alguma forma, experimentar essas etapas, essas fases, essas verdades da vida, né? Então, por exemplo, quem nasce tem que se alimentar, né? Sem alimento, você não cresce. Quantos concordam? O bebê chora, não é à toa que ele chora, ele precisa comer. Né? Então, você precisa comer bem. Né? Não coma qualquer coisa. Você precisa estar no ambiente certo. Eu quero falar sobre esse ambiente, né? Porque essas verdades que você experimenta, elas são fundamentais, essenciais. Sem ela você não cresce. Você não cresce sem se humilhar, você não cresce sem se submeter, você não cresce sem comer bem, sem praticar a palavra, você não cresce. Mas eu quero falar sobre o vínculo. Você não cresce fora do vínculo da igreja. Quando eu era jovem, convertido, meus 24 anos, eu pregava o evangelho com Fonseca, ele levava Fonseca comigo, eu não ensinava errado para Fonseca. Eu pregava o evangelho e eu, quando estou anunciando o evangelho, dizia para a pessoa assim, olha, você não precisa assumir nenhum compromisso com a igreja. Você não precisa de igreja, você precisa de Jesus, cara. E o cara até se empolgava, porque é um negócio muito interessante. A maioria das pessoas não tem problema com Jesus, tem problema com a igreja. As pessoas não rejeitam Jesus de cara. Isso em canto nenhum, pode sair por aí pregando, falando. O problema das pessoas é uma coisa chamada igreja. E eu, cônscio disso, porque eu também era desse time, queria Jesus, mas não queria igreja, consciente, eu pregava e dizia assim, não, deixa ele se converter, daqui a pouco Deus encaixa ele aí. Mas é um grande equívoco isso. Isso é um grande equívoco. Por quê? Porque é impossível você amar a Jesus, querer ter uma aliança com Jesus
e não querer a igreja. É impossível. Deixa eu falar contigo. O que acontece quando você se compromete com Jesus? Quando você se compromete com Jesus, você está se comprometendo com a palavra dele, porque ele é o verbo, ele é a palavra. É impossível também você querer Jesus e não querer a palavra. Não quero, eu quero Jesus, mas não quero a Bíblia, então tu não quer Jesus. João 12, 47, 48, Jesus vai deixar isso bem claro. Ele vai dizer isso bem clarinho, se vocês têm de memória lá, João 12, mas ele vai dizer que se alguém ouvir as minhas palavras, acho que está projetado aí, não? Se alguém ouvir minhas palavras e não guardar, o que ele faz? Ele não julga. Por quê? Porque eu não vim julgar vocês. Eu vim o quê? Esse é o versículo que eu gosto. Todo mundo gosta, né? Ele não veio julgar, ele veio salvar, uma coisa boa. O problema é o versículo seguinte, é o versículo 48. O que diz o versículo 48? Se alguém não me recebe, se alguém me rejeita, não. Me rejeita e rejeita também o quê? A minha palavra, porque ele é a palavra. Já tem quem o julgue. E quem é que julga você? A palavra. Essa palavra que eu proferi, essa vai julgar você no último dia. Então é impossível. Eu lembro de um convite que um padre amigo lá do Meia me fez para falar, lá no prédio da igreja, e um dos assuntos quando ele me deu liberdade para falar mesmo, né? Porque as primeiras vezes ele dava o assunto, depois ele me deixou muito à vontade. Fala o que você quiser, Franco. E aí um dos assuntos que eu tratei com esses irmãos foi isso, foi sobre a impossibilidade de querer Jesus e não querer a Bíblia. É impossível, você vai querer a palavra. Se você quiser Jesus, você vai ter que querer a palavra. E outra impossibilidade é você querer Jesus e não querer a igreja, né? Essa aliança que você faz com Jesus inclui Jesus, a palavra dele e o corpo dele. Porque você não pode só amar a cabeça e deixar o corpo. Porque a igreja é o corpo de... Então tem que amar inteiro. Já pensou se estou amar? Eu estou apaixonada, quero casar, mas só ama a cabeça. Não gosta daquele ombro, daquele braço. Você tem que... A pessoa inteira. A pessoa inteira é espírito, alma e corpo, e ela é inteira. Ela é cabeça, ela é tronco, ela é mão, ela é tudo. Você ama a pessoa. E é assim como Jesus se ama o corpo de Cristo. E eu queria estabelecer esse primeiro princípio contigo. Qual é, Franco? Rejeite essa ilusão de um relacionamento isolado com Jesus. Porque isso não é funcional. Isso é possível até que você tenha uma experiência com Jesus, mas daqui a pouco você quer rejeitar a igreja. Começa a questionar a palavra. Isso vai te debilitar. Isso vai te deixar débil para a vida inteira. Você vai ser aquele crente que pode ter muito versículo na boca, mas débil, carnal, infantil. Você não cresce. É uma ilusão você pensar que pode ter esse relacionamento isolado com Jesus. Isso é coisa de novo convertido, até entendo, mas essa lógica ela é carnal, ela é fruto do desejo de agradar pessoas e não de agradar a Deus. É fruto até de evitar conflitos, porque às vezes você sabe que igreja é conflito. Viver igreja de verdade, você sabe que alguém pisa no teu pé. Às vezes sem querer, às vezes querendo mesmo. Mas essa aliança com Jesus é com a sua família. Quantos podem dizer amém? Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, como um ramo, a gente está conectado com Jesus, mas a gente está conectado um com o outro também. Os ramos não estão isolados uns dos outros. Se você faz parte dessa videira, você está unido a Cristo, mas está unido aos outros ramos também. Há uma conexão entre nós. Diga comigo assim, o corpo de Cristo
E vocês parecem que estão com a gargantinha pior que a minha. Vamos tentar de novo. O corpo de Cristo é a igreja. Você crê nisso? Crê de verdade? Então, se você crê que o corpo de Cristo é a igreja, então estabeleça dentro de você o seguinte: não é possível amar a cabeça e desprezar o corpo. Não é possível. Você estabelece também. A fé cristã, ela é vivida em comunidade. Ela é vivida em família espiritual. É assim que você vive a fé. A tua prática passa pelo corpo. A fé que você tem passa pelo corpo. A palavra de Jesus, ela é clara. Se você olhar e ler, começar a ler as Escrituras, você vai ver que para fazer parte de Jesus, é necessário você fazer parte da igreja. Não há como você separar isso. E 1 João 4:20, João ainda vai dizer com mais intensidade o seguinte: se alguém disser, fala aí para o teu vizinho, se alguém disser, amo a Deus, mas o quê? Odiar o seu irmão, essa pessoa o quê? É mentiroso. Você é mentiroso. Por quê? Ele vai explicar por quê. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, ele não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui, vou voltar à pergunta, tá? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? Quem diz amém? Porque às vezes eu já vi alguns crentes assim falando do Espírito Santo como se fosse um quarteto fantástico, alguém aparecendo ali, uma outra pessoa. Amado, o Espírito Santo é o próprio Deus. É Deus em você. Quando Jesus prometeu, eu e o Pai viremos e faremos morada em você, ele cumpriu essa promessa ao enviar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem na tua vida, ele é o Pai e ele é o Filho. Agora diga comigo assim: Deus, fala com força, Deus é amor. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, está cheio de quê? Amor. Quando você está seco, está faltando o quê? Amor. E quando eu falo de amor, guarda o que eu vou te falar. Quando eu falo de amor, necessariamente... Não, vou falar necessariamente, vou mudar essa frase. Quando eu falo de amor, obrigatoriamente, você vai precisar de pensar em alguém. Porque amor você não vive sozinho. Ah, mas eu amo a Deus. Não, se você está amando para o alto, você vai ter que amar para dentro. E vai ter que amar para fora. Você vai ter que amar a igreja e amar os perdidos. Porque o amor é assim, o amor é como um rio. Existe um rio, a gente cantou aqui hoje. Mas o rio tem que passar, tem que fluir para algum lado. Se alguém quer ser cheio do amor, ele precisa aceitar a ideia de que ele não pode viver uma vida isolada, egoísta, egocêntrica. Porque amor não combina com isso. Amor precisa de um canal aberto para amar. Lembra lá de 1 Pedro 3, não 16, porque 16 é muito conhecido, né? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas o 17 vai dizer que se alguém tem recurso desse mundo e vê o irmão padecer necessidade e fechar o coração, a pergunta de João é: como pode o amor de Deus permanecer nesse coração, nesse cidadão, nessa cidadã? É impossível. Porque o amor, ele flui, ele tem que correr como um rio. Quantos podem dizer amém? Diga comigo assim: o vínculo com Jesus e com a igreja é um vínculo de amor. Quando eu falo amor, então você tem que entender, eu preciso de alguém para amar. Quando eu falo de amor, outra coisa que você precisa entender, é importante você sempre associar amor com liberdade, não é nada imposto. Jesus não te obrigou a segui-lo. Jesus te perguntou: se alguém quer vir após mim, venha.
Jesus não te agarrou pelo pescoço e me segue, que eu preciso de você. Não foi assim. Não foi desse jeito. Ele falou, você quer vir? Vem. E como é que é o nosso relacionamento no corpo? Como é que você acha que é? Você tem que estar lá em casa. Estou te discipulando você agora, tem que estar. Tem que ter compromisso comigo, me honra. É esse tipo de relacionamento que o amor fala disso? O amor fala o seguinte, amado, tu quer vir, vem. Tal hora, tal dia, te vejo lá. Não tem pressão, não tem coação, não tem força, não tem constrangimento, esse constrangimento negativo, porque é o de 1 Pedro 5 lá, 1 Pedro, quando ele fala que os pastores não devem pastorear constrangidos. Esse constrangimento não é o constrangimento de 2 Coríntios, amado. O amor que constrange, porque o amor quando constrange, o amor, aí só os velhos vão lembrar disso. A melhor tradução para esse constrangimento é que o amor impulsiona. Lembra quando a mulher passava um desodorante? Era me esqueci do nome técnico, mas era uma propaganda de TV. E aí ela passava um desodorante tão poderoso que quando ela passava na rua assim, o cara ficava... E ele pegava uma flor e dizia assim, se alguém te oferecer uma flor, isso é impulse. Os velhinhos lembraram, né? O amor é impulse. É assim, o amor, ele te constrange assim, ele te atrai. Ele não te oprime. Não te oprime. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Então, Deus nunca impôs relacionamento. Deus chamou Abraão para estar com ele. Nem chamou Abraão para nenhum lugar. Vem comigo. Para onde? Não interessa para onde é. Vamos embora, a gente está junto. O lugar é menos importante. A companhia é importante. Quando Jesus, também lá em João 6, despediu toda aquela galera, João 6, 66, 67, vocês lembram lá? Ele também perguntou aos discípulos, vocês por acaso não querem ir? Pedro, lembra da resposta de Pedro? Quem lembra? O que Pedro respondeu perguntando? Eu sei que a música já mudou, já botou para onde iremos, mas é para quem iremos. Pedro não quer saber para onde. Eles já tinham largado tudo para estar com Jesus, não interessa onde. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Não sei se é o 67 ou 68 do capítulo 6 de João, essa declaração de Pedro. Para quem iremos? 68. Não é? 68. Para quem iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. João 6, 68. Igreja não é um lugar. Você diz amém ou não? Deus chama você para andar com Ele, e o teu irmão te chama para andar com Ele, e o teu discipulador te chama para andar com Ele, o teu líder te chama para andar com Ele, o teu pastor te chama para andar com Ele. Vem, tua pastora diz, vem minha filha, você vai com ela. Vai livremente, vai no amor, vai sem constrangimento, vai na liberdade, vai querendo amar alguém, vai querendo crescer, vai querendo andar. Quantos me entendem? Diz comigo assim, igreja não é um lugar. Diga, igreja é relacionamento. Então, se você achar que é lugar, tu vai vir para cá todo domingo. E o domingo que não tiver, que tu vai ficar na maior agonia de alma. A gente fala assim, domingo que vem se não tem reunião. Como não? Domingo é o dia do Senhor. Mas não tem reunião aqui, mas tem reunião na casa do fulano, da Beltrano. Tem várias reuniões, escolhe uma e vai. Vai no amor. Vai estar junto. Porque não tem como descolar, nego velho. Não tem como soltar depois que você fica literalmente agarrado, preso. Diga, igreja não é lugar. É relacionamento. Irmãos, desde o início da história da igreja, a gente vê isso muito claro.
A gente vê, claro, que havia em Jerusalém um templo. E os irmãos, eles iam diariamente ao templo, estavam de casa em casa também, mas iam ao templo, até por um hábito, até porque eram judeus. Eu não sei, eu tenho uma suspeita. Aí sou eu falando. Jesus deu uma missão para eles, ir por todo mundo. Jerusalém, vai Samaria, vai até os Judéia toda, vai até os confins da terra. Eles não foram, não, velho. Aí é eu falando. Eu penso que trata também do templo. Embora eles não iam lá para sacrificar, não iam lá para entrar no lugar santíssimo, eles iam lá para ficar. Você já viu The Chosen? Quando os caras estão pregando ali no quintal, no pátio externo. Era no pátio. Por que eu sei disso? Porque o templo de Israel, até hoje, se você for lá, não é o templo, porque está lá só as ruínas, né, do templo. Mas nas ruínas do templo, eu entrei, Denise ficou barrada lá fora. Botei aquele equipazinho e eu podia entrar. Homem entra, mulher não. Mas tem o espaço do gentio. O espaço dos judeus ainda é mais lá dentro. Então, o templo é todo departamentalizado. Mas o pátio estava a galera toda lá. Então a igreja muito provavelmente usava o pátio. Mas depois houve perseguição, como diz Jorge Mitian. Deus apertou o botão, a igreja saiu por ali perseguida. E foi por todo mundo. Chegou a Antioquia. O que tinha? Antioquia, templo tinha lá? Não tinha templo. Mas tinha Atos 13, lembra lá? Versículo 1. Havia em Antioquia profetas e mestres. Começa com Barnabé, termina com Saulo. A igreja não apenas estava lá em Antioquia com os gregos, mas ela virou uma base missionária tremenda. E enviava para vários lugares que tinham templos de Diana, outros templos. E a igreja cresceu, multiplicou, veio a perseguição, multiplicou, cresceu, porque ela não é lugar. Você diz amém ou não? Diz amém ou não amém? A igreja de Antioquia ela se tornou uma grande bênção. É um erro muito grande você pensar que o teu vínculo é com o lugar. Algumas denominações apostam que as pessoas devem se vincular ao local. Isso é tão forte que eles trocam de pastor que nem troca. E, inclusive, não só troca de pastor. Se o povo começar a se apegar ao pastor, troca o pastor. Se as ovelhas começarem a gostar do pastor, tira o pastor. Por quê? Porque não pode vincular a pessoa, tem que ficar vinculado ao prédio. Isso é uma coisa de Constantino, dos anos 400. Então, igreja não é relacionamento com o prédio, é relacionamento com gente. Coloca isso dentro do teu coração com clareza. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Se você criou uma associação errada, igreja igual a prédio, está na hora de limpar isso. Tem criança entre nós que pode te ajudar. De vez em quando tem uma criança que um adulto fala assim, eu vou lá na igreja, lá. Olha que igreja bonita. Aí a criança diz assim, igreja somos nós, pai. Dá logo uma ajudinha logo para os mais velhos. Criou aquela associação, né? Mas a criança está aí para ajudar. Pode perguntar às criancinhas aí que elas ajudam, que é uma beleza. Você diz amém ou não amém? Então, nós estamos vinculados uns com os outros. Você diz amém ou não? É um vínculo de amor, é um vínculo espiritual, e eu quero ler um texto. Esse é o texto que eu queria ler desde o começo com vocês, de Colossenses 2,19, quando Paulo vai dizer aos Colossenses que todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce com o crescimento que vem de Deus. Quantos querem crescer com o crescimento que vem de Deus? Então você tem que estar no corpo, suprido e bem vinculado. Essa palavra suprido e bem vinculado, ela é uma única palavra no grego. Depois eu pesquisei, eu falei, mas por que uma única palavra? Isso acontece direto na Bíblia. Às vezes você precisa de duas palavras no português para explicar uma palavra no grego. Isso é muito comum. Mas aqui eu fui dar uma olhada e tem tudo a ver. Tinha que ser suprido e bem vinculado mesmo, que ele está falando de uma ampla suficiência. Você, quando está no corpo, você é totalmente suprido. Você é suprido e está vinculado.
diz ele. E aí ele usa duas palavras, juntas e ligamento. Aí são duas palavras mesmo, juntas e ligamentos. E eu queria dar uma ilustração para você entender o que é junta e ligamento, literalmente, como está lá no idioma original. Imagina que você precisa amarrar um pacote, uma caixa, um presente. Você vai precisar de duas coisas, de junta e ligamento. Como assim? O que você vai precisar para amarrar um presente? Pode falar. Primeiro não. Já está no papel, eu quero só amarrar. Eu preciso de um laço, eu preciso de uma fita, de uma corda. Isso é ligamento. Essa corda, essa fita, isso aí é ligamento. E o nó é a junta. Então, você precisa dar um nó. Então, ele diz que todo o corpo ele tem ampla suficiência quando ele está... E ele tem ampla suficiência porque ele é suprido e bem vinculado, tem essa ampla por causa dessas cordas que nos amarram e desses nós que nos apertam. Então, literalmente, verdadeiramente, quando você está bem vinculado ao corpo de Cristo, você está amarrado, de preferência com um nó bem apertadinho para você. Mas isso não é opressão, amado. Isso não tem nada a ver com opressão. Inclusive, eu escrevi um texto esses dias e até associei a Oséias 11:4. Lembra de Oséias 11:4, quando Deus falou: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor? Lembra disso? Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Você lembra? Uma música em castelhano que Davi Vidal curte muito. Mi amado, és tão hermoso. Quem lembra? O jovem deve lembrar, né? Sus delícias, és deleite a mi paladar. Galera que foi lá ano passado. Sua hermosura és incomparável e sus delícias me gozarei. Aí ele me atrai, ele me guarda, me sustenta e me atrai com cordas de amor. Oh, ele me guarda, me sustene e me atrai com cuerdas de amor. Oh, refrão. Jesus es mi amor. Jesus es mi amor. Jesus es mi Senhor e meu Deus. Ele me atrai para amar as pessoas. Deus quer usar você para amar. Ele derrama amor em você para você amar. Porque ele atrai as pessoas com cordas humanas, com laços de amor. Nós estamos amarrados uns aos outros, mas não tem nada fora o amor. É o amor que nos prende, é o amor que nos amarra. Rafinha, dá o tom aí, Rafa? Da galera? Tu quer mesmo que eu cante em castelhano com a garganta queimando aqui? O meu genro, Sérgio, filho da lei, né? Assim, ele, o Senhor, ele só nos prende pelos laços de amor. E ele quer usar cordas humanas, claro, porque a gente vincula pessoas, pô. Não é alugar, é a gente. Quantos podem dizer amém? Então Deus nos atrai com cordas humanas. Você diz amém ou não? Diga comigo, o amor é a base do vínculo. Fala comigo assim, o amor fala de gente, não de estrutura. Diga assim, amar é se relacionar em liberdade. Tudo frase de Facebook, Instagram, eu sei que a galera usa depois, ela está lá. O vínculo imposto não é um vínculo verdadeiro. Quando alguém impõe vínculo para você na marra, não é verdadeiro.
Por quê? Porque não é um vínculo baseado no amor. Colossenses 3,14 vai dizer que acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo que é feito na marra, estabelecido naquela carnalidade, na força, isso não é de Deus. Não provém do Senhor. É por isso que os pastores, os discipuladores, têm que dar liberdade para as ovelhas. Tem que falar, querido, você vem se quiser. Você vai estar aqui por amor. Porque se não for por amor também, não vai valer a pena estar aqui por outra razão. Calma, isso é só para acordar você. Combinado, tá? Foi tudo combinado. Devidamente combinado. Aquela hora de acordar, a corrupção. É por amor. Diga por amor. Diga por amor, amado. Esteja junto. É bom estar junto quando a gente ama estar junto com as pessoas. É ou não é, brother? É desse jeito, pô. Você gosta, você curte. Você nem vê a hora passar, como você está ali, naquela delícia que é aquilo que a gente chama de comunhão, que alguns eu sei que fazem comunhão, come mais do que faz qualquer outra coisa. Eu tive lá no... Vou falar, Lei, não posso deixar de falar. Eu fui lá com outro propósito. Eu fui lá para encontrar um pastor lá de Brasília, ia ser recebido lá na casa do Lei, mas do lado, no vizinho, estava lá o final da reunião da igreja na casa que Lei e Dora cuidam. Eles já estavam ali algumas horas comendo e falando. Eu entrei, fui lá para a casa do Lei, sentei, conversei com eles, voltei, eles estavam lá ainda comendo e falando. Falei, onde cabe tanta comida e tanta comida? E o povo falava. E de vez em quando lá comia. Eu falei, cara, eu sei que isso é igreja, cara. Eu sei essa loucura. É uma loucura, gente. Está rindo, né? Vocês me suportam? Nós temos um linguajar próprio. Você crê, não? Crê? A gente é carinhoso uns com os outros. Eu ouvi uma história, não sei se eu conto, se vou expor, irmão. Cara, como vocês são fofoqueiros, curiosos. E a gente eu estava falando com alguns irmãos das antigas, mas que eu vi jovem. Esse rapaz, esse homem eu vi jovem. E eu lembro dele jovenzinho, que ele lembrou, tu lembra aquela vez que a gente estava no trem e aquele cara pegou um demônio no trem, lembra daquele tumulto que foi, aquele negócio alvoroço no trem, o cara endemoniado. Ele mesmo foi lembrando das histórias, né? E ele foi contando as histórias. A gente estava em Cabo Frio, ele mora hoje em Cabo Frio, e foi nem preciso dizer que o nome dele é Ricardo, casado com Ingrid, né? Mas aí vocês já entenderam que é. Eu falei, ele era magrinho, era jovem, agora está desse jeito, mas o que pode fazer? O tempo faz isso mesmo. E aí, ele me contou uma história que rolou lá em Realengo. Essa eu não sabia. Eu falei, cara, essa eu não conhecia não, Ricardo. Realengo, eles que não de evangelizar, então ele disse que passou na rua com um rapaz, um outro discípulo, né, que está sempre junto, né, e viu um cara jogado na rua, debaixo de uma chuva, caindo, chuva, o cara bêbado, coisa e tal. Ele falou, pô, Francão, fui lá, aí peguei o cara, falei, não, vamos deixar ele aqui não, onde é que ele mora? Descobri ali na Falcão da Frota. Aí agarrou o cara, levaram até a Falcão da Frota, bateram na porta, aí a família abriu, torceu, botou o cara, trouxe o cara, botou dentro da casa, e começou e tal. E aí se empolgou, né? A família juntou e começou a se empolgar para pregar, né? Aí começou a pregar o evangelho e olhou para a mulher do cara e falou assim, minha querida. Quando ele falou, minha querida, o bêbado levantou. O quê? Fechou a porta, falou, pega a faca, me dá a faca. Ele falou, pô, Francão, não sabia o que fazer. O cara parado ali na porta, pega a faca. Se ofendeu. Essa é a linguagem nossa. Minha querida, meu amado. Já fiquei tantas vezes enrolado por causa disso. Você chama as pessoas, é próprio da comunhão, do relacionamento. Palavras carinhosas, palavras assim, meu amado, meu querido. Ai, Jesus amado, tem misericórdia. Pega a faca! Eu ri muito, cara. Eu falei, que situação difícil, cara. E eu falei, como é que você saiu dessa? Vocês são curiosos, né? Aí o cara tive que me posicionar e falou, tu está amarrado em nome de Jesus, eu sou um servo de Deus. Falou, pô, porque o negócio ficou esquisito do meu lado. O verdadeiro amor, ele nos atrai de maneira diferente. Você diz amém ou não? Amém. Não usa força, amado. O verdadeiro amor não usa força. 2 Coríntios 5,14 que diz,
o amor de Cristo nos constrange, diga, nos constrange, é outro verbo, amado. Não é o mesmo verbo lá de 1 Coríntios, de 1 Pedro 5. 1 Pedro 5 vai dizer que pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, mas não, são verbos diferentes. Eu tenho escrito isso para vocês naquele meu grupo diário, né? Diz comigo assim: agir por força fragmenta, agir por amor sustenta. Porque é assim, ó, esse amor que constrange, a melhor tradução para ele, sabe qual seria? É assim, é como você tem algo que está se diluindo e você quer manter aquilo para não diluir, para guardar. Esse constrangimento do amor, por isso que traduziu por constrangimento, é para dar aquela ideia de que algo está se esvaindo, algo está se derramando, algo está se diluindo, e você tem que segurar, tem que ser firme, mas não é uma opressão, é uma forma de você manter os ossos com os ligamentos. Por isso que ele usa a expressão ligamento. É uma maneira de você manter a coisa inteira, não que ela não se dilua. Quantos me entendem? Você está me entendendo ou não? Está me entendendo mesmo? Diga comigo assim: o amor de Cristo não impõe. Fala com força. Diga, não impõe. Diga, ele une. Essa ação que foi traduzida por constrangimento aí, ela não oprime, você pode ter certeza. Diga comigo, esse amor não oprime. Diga, esse amor não oprime. Diga, ele preserva. Vê a diferença? Uma coisa é oprimir, outra coisa é preservar. É não deixar, né? Como uma mão que segura assim, com firmeza, para não deixar cair. Eu fiquei imaginando aquele montão de ovinho que você carregava. Se a bolsa fura assim, você tem que segurar aqueles ovos para não cair, não perder. Aquilo ali é esse amor que constrange. É segurar para não deixar cair. É o ligamento que une os ossos, que impede o corpo de despedaçar. O amor de Cristo é essa força. Você pode dizer amém ou não? Que nos impede de... Guarda isso. Guarda, isso é uma frase que poderia ficar guardada. Diga comigo assim: o amor de Cristo é essa força que nos impede de nos dissolvermos no individualismo, no orgulho, no isolamento. Isso é o amor de Cristo. Ele vai te constranger para você não se dissolver no teu individualismo, no teu egoísmo, no teu orgulho. Ele vai te manter. E a igreja é exatamente isso, um relacionamento de amor. Não se trata de você frequentar um lugar, mas de você viver uma aliança. Essa aliança ela é inviolável, ela, até dizer para os irmãos, ela vence a geografia, ela é atemporal, porque o tempo também não destrói ela. A distância não destrói, o tempo não destrói. Eu passei 7 anos em Curitiba, morei lá 7 anos. Já tinha vínculo com alguns irmãos lá, mas construímos novos vínculos. Agora a gente já está aqui 4 anos de volta, parece que foi ontem. Mas se a gente volta a Curitiba, agora está tudo vivo. O vínculo permanece. A Leíva passou vários anos em Brasília. Tem vínculo com os irmãos que não dá para destruir. Um vínculo feito não se destrói com o tempo, com a distância. É isso a igreja, irmãos. Quantos me entendem, diga assim, amém. A igreja é gente unida pelo amor de Deus, servindo e caminhando juntos. Isso é igreja. É igreja. Eu quero terminar aqui com vocês, mas eu queria dar alguns conselhos antes de cantar uma música aqui com vocês. Não vou cantar não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero te dar uns conselhos, em nome de Jesus. Eu escrevi 2 textos para vocês ontem e hoje, falando um pouquinho do que eu estou dizendo aqui. Está naquele grupo da comunidade, depois você lê de novo, dá uma olhada. Eu estou resumindo ali, com 2 textos, tudo que eu falei aqui e falei nesses dias em Cabo Frio. Mas eu quero te dar um conselho. Examine seu vínculo.
como igreja e com a igreja. Eu te faço a seguinte pergunta: você está unido por amor ou por obrigação? Ou por qualquer outra coisa estranha? Qualquer outro interesse esquisito? Reflita sobre a sua participação no corpo de Cristo. Vou fazer outra pergunta. Você está realmente unido, unida? Você está bem vinculado? Pensa, reflita nisso. Eu estou bem vinculado? Um conselho. Eu queria, se eu pudesse registrar, talvez eu vou mandar no grupo para você, vou mandar na comunidade, dar esse conselho. Busque comunhão com os irmãos como parte essencial do seu relacionamento com Cristo. Não é uma parte à parte. A minha comunhão com a igreja é outro detalhe. Não, é a parte essencial da minha comunhão com Cristo. A minha comunhão com Cristo depende da minha comunhão contigo. Ele é parte essencial. Rejeite toda aquela ideia de cristianismo isolado. Não existe discipulado sem corpo. Não existe crescimento fora do corpo. Só falo desde que eu tinha cabelo. As primeiras viagens que na minha vida eu ensinava, um dos princípios que eu ensinava, não existe crescimento fora do corpo. Por quê? Porque me dava agonia viver a igreja onde eu estava, viajar e chegar lá um monte de gente em reuniões, sem viver a igreja. E quem vive igreja sabe o que eu estou falando. Sabe exatamente o que eu estou falando. Isso não é igreja, meu Deus, que negócio. Parece um Frankenstein, não é? Igreja é relacionamento. E graças a Deus eu tenho um monte de gente descobrindo isso. Busque comunhão com os irmãos. Você diz amém ou não? Diz amém? Deixa eu fazer outra pergunta. Você está devidamente coladinho, bem colado, ou está se afastando? Agora eu estou falando em gerúndio. Você está indo para que lado? Mais amalgamado, mais juntinho ou se afastando? Talvez hoje seja um bom dia para você refletir sobre tudo isso. Você pode dizer amém ou não? Eu pedi meus irmãos para cantar uma música, porque eu estava, antes de ontem, lá em Cabo Frio, ministrando com alguns irmãos esse tema, e eu me lembrei, eu falei, cara, eu já ouvi uma música que tem... Eu não sei se o autor dessa música captou essa ideia, mas eu me lembrei que essa música falava de nó. Eu falei, alguém já entendeu que relacionamento é nó. Tem um nó. Eu não lembrava, depois cheguei no meu momento de pousar, a águia no ninho, aí eu fui pesquisar, achei e mandei para os irmãos. O nome da música é Nós. Diga comigo, nós. Diga nós. Ó, diga nós. Nós pode ser nós e pode ser os nós no plural, nós. Ah, interessante, né? E eu falei, só o título, eu falei, é essa música, é Nós. É uma música de Estevão Queiroga. Acho que a maioria aqui não conhece, mas aí você pode pesquisar. E a letra diz assim, antes dos irmãos te ensinar, a letra diz assim, ó, só já fiquei só. Só percebi que eu quero estar aqui. Vocês têm a letra aí? Colocaram a letra lá, DJ? Só, já fiquei só, já percebi que eu quero estar aqui. Com gente que não tem sangue meu, mas que é irmão para mim. Só quem vive só tem noção do que é viver para si ou para si. Nós é bem melhor. Eu e você e quem tiver afim. Eu gosto desse negócio, meu. É eu e você e quem tiver afim. Venha no amor, venha quem tiver afim. É quem tiver afim. Com sentimento e verdade para a gente trocar. Passou das 10 e eu nem notei. Acho que quem me apresentou essa música foi Tita. Sabe que não foi Tita, não? Foi você, Tita? Ah, eu lembrei, Tita. Sabia que alguém me deu essa nota aqui. Está vendo como é bom estar em comunhão? Ele pergunta, está vendo como é bom?
Passou das 10, eu nem notei. Tá vendo como é bom estar em comunhão. Passei, tudo é de Deus. Se é meu, é seu. E é mesmo como é bom estar em comunhão. Nós, presta atenção, nós, diga nós, desfez os nós. Que um dia eu fiz para me proteger. Você sabe disso. A gente quer se proteger e se separa. O muro que me protege é o que me divide de você também. Então, quem gosta de se proteger, normalmente fica sozinho. Porque não quer ser ferido, não quer ser machucado, aí se isola. Mas ele diz, nós, desfiz os nós que um dia eu fiz para me proteger. E quero pedir, cuida de mim, que eu cuido de você. Nós, agora sim, aperte os nós, para nunca mais a gente se perder. Isso capta exatamente o amor que constrange. Aperta os nós, para a gente não se diluir na nossa individualidade. Não individualidade demoníaco, não. Todo mundo tem sua individualidade. No nosso individualismo. Sei, vamos brigar, faz parte, é a família, mas vou ficar para a gente se entender e dividir uma vida para rir e chorar. Passou das 10, eu nem notei. Está vendo como é bom estar em comunhão? Tudo é de Deus, se é meu é seu, e é mesmo como é bom estar em comunhão. Em comunhão, em comunhão. Aí depois tem uma... Não sei se esses caras vão conseguir cantar, que é meio... Aí tem que me chamar para eu ajudar eles. É um rapzinho, aí tem que ser um cara mais descolado, né? Troca uma ideia para trocar de ideia. Eu não fazia ideia que isso era tão gostoso. Há quanto tempo que eu não ria assim? Está vendo como é bom estar em comunhão? Mano, aquilo que até virou piada, e virou piada mesmo. Hoje a gente dá risada. Eu sou bem cabeça dura, e você estava certo sim, já entendi essa frase. Sabe? Que você brigou lá atrás, foi cabeça dura, mas hoje a gente até acha graça, a gente ri daquela durice. Eu também fui cabeça dura, você foi cabeça dura, hoje a gente ri das nossas cabeçadas. Isso é igreja, né, gente? Está vendo como é bom estar em comunhão? Passa o saleiro, passa o tempo, mexe bem essa panela, mistura a nossa vida no encontro que não vai ter fim. Está vendo como é bom estar em comunhão?